Bertão está trabalhando aqui comigo nesse curso online. Então, boa tarde a todos, são 15 horas e 16 minutos. Nós estamos iniciando mais uma aula do curso online sobre ferramentas básicas estatísticas para gestão empresarial ou gestão de empresas. Quero agradecer também a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que proporcionou a possibilidade de oferecermos um curso nessa perspectiva. Então, hoje nós estamos aí iniciando, podemos assim dizer, uma fase interessante, do qual eu vou mostrar para vocês, e aqui a partir dos slides vocês vão perceber, que a partir dos slides vocês vou mostrar primeiro para vocês, falar um pouco sobre o que é o conteúdo dos slides, e depois eu vou diretamente para a planilha do SPSS, que já se encontra aberta aqui, para poder mostrar para vocês algumas aplicações aqui das ferramentas básicas, né, de estatística. Então, vou começar aqui o compartilhamento, tá bom? De tela inteira. E aí, se algum aluno chegar agora, eu tenho que parar um pouco e retornar e autorizá-lo a entrar, tá bom? Às vezes pode acontecer isso. Primeira coisa, deixa eu colocar. Estão conseguindo ver os slides aí, gente? Sim. Sim. Alguém quer fazer algum comentário que levantou a mão? Tá bom, então posso continuar, né? Que eu lembre na última aula, se tiver alguma coisa aí, viu, Everton, você me avisa por gentileza, tá bom? Pode deixar, professor. Qualquer comunicado aí. Obrigado. Então, dando continuidade ao que nós já conversamos, primeiramente, na primeira aula, falando um pouquinho sobre a importância dos números, que os números por si só não representam nada, mas dentro de um contexto, ou seja, dentro de uma realidade, esse comportamento dos dados, ele pode nos oferecer diversas interpretações. No campo empresarial, nós já comentamos, nós temos aí oportunidades de análise, né, que eu já disse para vocês, a análise preditiva, a análise prescritiva, né, a análise descritiva e a análise diagnóstica. Então, nós já comentamos cada uma dessas análises. Iniciamos também falando um pouquinho sobre o ramo, né, ou seja, a estatística, né, quanto um ramo ou ciência que analisa, que coleta, que analisa, que interpreta, né, que faz o tratamento, a apresentação, né, dos dados. E essa estatística, ela se divide em estatística descritiva e estatística inferencial, certo? A partir do instante que você está utilizando de alguma ferramenta estatística, você pode caminhar, né, das duas formas, ou fazer uma estatística, ou realizar uma estatística descritiva, que de certa forma tem sua relevância e muita relevância, dependendo do tipo de trabalho que eu quero realizar na minha empresa, dependendo do tipo de pesquisa que eu quero realizar com o meu cliente, dependendo ou de acordo com o objetivo, como eu disse para vocês, de acordo com a definição do problema, às vezes um ferramentário simples já me ajudaria muito, inclusive na interpretação dos dados. Bom, a estatística inferencial já é uma estatística que, de certa forma, eu vou utilizar de um ferramentário mais, digamos assim, mais elaborado. Mas não deixa de ser também uma forma de tentar compreender melhor aquele problema, né, que foi definido. E nós temos aí a oportunidade de verificar que uma análise básica que nós fazemos, né, quando nós vamos iniciar
para uma análise, para saber o comportamento dos dados, é por meio das frequências, né? Frequência absoluta, frequência relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada. O que é frequência? Na verdade, a frequência é o número de vezes que aquele elemento aparece. Um exemplo, né? Se eu quero saber a faixa etária dos alunos do curso, um exemplo, eu posso estratificar essa faixa etária, e aí, a partir da minha estratificação, o número de vezes que aquela idade dentro daquele extrato aparecer é a minha frequência. O exemplo, nós temos, por exemplo, vamos pegar aqui, nós temos alunos acima de 18 anos. Se eu pegar alunos de 18 a 24 anos, apareceu lá 10 alunos que têm entre 18 a 24 anos. Apareceu 20 alunos que têm entre 24 e 35 anos, né? Mais 20 alunos. Isso é a frequência absoluta. A frequência relativa seria esses 10 alunos de 18 a 24 em relação ao total, né? Vamos supor que o total é 100. Então, esses 10% representam, esses 10 representa 10% de um total de 100 alunos. Essa é a frequência relativa. A frequência acumulada, geralmente absoluta acumulada, eu pego a primeira situação, 18 a 24, que eu falei para vocês, é 10%. Né? Frequência absoluta, perdão, é 10 elementos. E você soma os 10 elementos, beleza, é o primeiro extrato. Então, eu não somo com nada que não tem nada anterior a isso. Aí depois, se você pegar de 25 a 34, mais 20, então significa que a minha frequência absoluta da idade de 18 até 35 anos são 30 pessoas. Aí essas 30 pessoas significa a minha frequência absoluta acumulada. Se for frequência relativa acumulada, seria essas 30 pessoas em relação ao total, que é 100. Então, daria 30%. Certo? Então, isso é a frequência. É o número de vezes que aquele elemento aparece dentro da minha amostra ou dentro do meu universo. Certo? E dentro da minha amostra e dentro desse universo vai depender de como, né, eu quero analisar esses dados. A frequência também, o interessante da frequência é que ela ajuda também, só colocar aqui um dispositivo aqui. A vantagem da frequência é porque também ela ajuda a identificar algumas inconsistências, como eu já disse para vocês. Um exemplo, olha, no conjunto de dados que eu coletei, eu consegui observar, olha para você ver, pelo comportamento aqui dos dados, que tem um número aqui que está incoerente com os dados que eu coletei. Aí eu posso verificar, a partir do instante que eu tenho a codificação dos meus questionários, eu consigo identificar qual o número do questionário que há essa incoerência, ou essa inconsistência, e verificar se de fato houve algum erro, tanto, né, principalmente um erro de digitação, por exemplo, que pode acontecer quando o questionário ele é digitado. Hoje nós temos as ferramentas também que você pode fazer fazer uma aplicação de questionário também, né? E nós vimos isso como as formas de coleta de dados, e mais para frente nós vamos ter a oportunidade de detalhar mais isso, né? Que eu posso ser também por meio eletrônico, né? E aqui vocês estão vendo o seguinte, aqui, primeiro, é uma planilha, né? A gente fala também, né? Alguns chamam até também isso aqui é um modelo, vamos dizer assim, um print, né, de uma planilha do software SPSS. Tá? É uma planilha básica, onde vocês estão vendo aqui. Primeiro, nós que trabalhamos e queremos trabalhar com o comportamento dos números, a primeira coisa que a gente faz é essa estatística descritiva. Vocês estão vendo aqui, ó, Descriptive Statistics, que alguns softwares têm em inglês, mas o SPSS 22, que eu vou mostrar para vocês, ele está em português. Então, vocês têm lá, Descriptive Statistics, né? Frequências, ou seja, estatística descritiva e frequência, né? O que está em azul. Eu vou falar mais em português que fica melhor. Então, você tem estatística descritiva e frequência, e vocês podem ver ao fundo aqui
que está escrito uma palavra voto numa coluna e a outra idade. O que acontece? Na coluna está o nome da variável voto, vocês estão vendo aqui, e na outra coluna está escrita a variável idade. E aí o voto, na verdade, a pergunta poderia ser em qual, por exemplo, candidato à presidência dos Estados Unidos você votaria? Aí esse primeiro elemento aqui, ou seja, na linha horizontal, é o primeiro respondente. Tem alguém com o áudio aberto? Ah, tá. Obrigado. Aí vocês estão percebendo aqui que na primeira... Cadê o... Aqui. Vocês vão perceber aqui que na primeira linha horizontal é o primeiro respondente. Então, o primeiro respondente, ele respondeu ali que vota, ou pesquisado, né? Ele respondeu que vota no Clinton e a idade dele está o número aqui. O segundo, Clinton e vai. Então, assim, na linha horizontal é cada respondente. Né? Sempre lembre disso. Cada respondente. E aí, na coluna, é cada variável. Por exemplo, a primeira variável, geralmente a gente coloca a gente fala um caractere simples. Em quem você votaria para presidente? Aí põe lá, voto. Qual a sua idade? Idade. Né? Vocês vão ver que logo no final aqui está em feminino e masculino. Possivelmente perguntou o sexo do indivíduo entrevistado. Certo? E aí, essa tela aqui está mostrando para vocês, por exemplo, que eu tenho ali uma parte que eu posso ter o arquivo, que está em File, o Edit, né, que eu quero editar, o View. Mas no nosso caso, nós vamos atentar aquilo que nos interessa até o momento. Até o momento nos interessa essa parte do Analyze, que é a análise, estatística descritiva e frequência. Logo depois disso, né, vai aparecer essa telinha aqui para nós. Ó. Você vai selecionar, vocês vão ver aqui no lado de cima, vocês vão selecionar uma das variáveis que você quer analisar dentro do software. Então vai estar lá. Depois eu vou fazer isso com o próprio SPSS, tá? De acordo com o que está aqui nos slides, eu vou fazer lá para vocês verem como é que é feito. Então eu tenho 4 variáveis aqui que foram analisadas dentro desse questionário, que é, por exemplo, a eleição dos Estados Unidos em 92. Voto, a outra variável chamada idade, a outra variável anos de estudo e a outra gênero, certo? Aí, diante dessa, primeiro eu vou lá no Analyze, estatística descritiva, frequência. Aí vai me aparecer essa outra janela. Aí nessa janela aqui, eu vou ter as 4 variáveis que eu estou analisando, né? Ou pelo menos as 4 variáveis que foram coletadas a partir de um questionário. E nesse pontinho aqui, onde tem esse círculo vermelho que vocês estão vendo aqui, é onde eu vou, primeiro, eu seleciono a variável, está aqui, selecionar a variável desejada. Voto, seleciono a variável e aí clico, né, nessa, podemos dizer assim, nessa setinha aqui, e aí vem a variável voto para cá, onde eu quero analisar, ou seja, a minha variável selecionada. Logo abaixo, vocês vão ver aqui ó, que é a tabela de frequência, né? O Display Frequency Table, ou seja, a frequência que eu quero, né? A tabela de frequência que eu quero que o software me mostre, ele analise, certo? Logo depois disso, vocês vão perceber o quê? Vai sair uma janelinha chamada sempre Output, que em inglês, né, significa saída. Né? E aí esse Output, vai sair uma janelinha escrita Output, e nesse Output, vocês vão perceber aqui, ó, vão ter primeiro algumas informações a respeito daquela tabela de frequência que eu quero analisar. Tá? Aí temos aqui uma frequência, logo abaixo vamos ter a palavra estatísticas. O que
vai me mostrar isso? Ele vai me mostrar o seguinte: quais foram os dados que foram validados e se tem algum dado perdido, que a gente chama de missing. O que é missing? Dados perdidos. O exemplo, se um daqueles questionários um dos elementos, ou um dos entrevistados, um dos pesquisados não respondeu, e eu por não me preparar bem para essa pesquisa, não coloquei nada. Então, ficou aquele dado perdido. Vocês vão perceber que vai estar lá, válido, por exemplo, aqui tem 1.845 válidos. Poderia ter, se houvesse algum erro, 1.844 válidos e um missing. Ou seja, tem um dado aí que não foi preenchido. Ou seja, tem uma informação que não foi preenchida. Certo? E essa informação não preenchida significa uma perda. Tá? E aí vocês vão perceber que tem a foto dos três aí, né? O Bush, o Perotti e o Clinton. Né? O Clinton é o mais conhecido, né, por nós, né, até porque foi presidente. E aí vocês vão perceber que qual que é essa tabela agora do voto. Vocês vão ver ali a variável escrita Bush, né, Perrot, que na verdade é Perrot, né, e Clinton. O Bush apareceu 661 vezes, ou seja, foi a frequência que o Bush apareceu. O Perrot, 277. Ou seja, apareceu 277 vezes. 277 pessoas confirmaram que a sua intenção de voto seria nesse candidato. E o Clinton, 907, totalizando 1.845. Isso é a frequência absoluta, que está escrito frequência. Depois vocês vão ver ali no percentual, 35,8%. O que significa isso? Que 661 votos no Bush, ou intenção de voto no Bush, significa 35,8% dos entrevistados. Não é qualquer um, é de quem foi entrevistado. O Perrot, que é 277, representa 15% dos entrevistados. O Clinton representa o quê? 907 é a frequência absoluta, certo? A frequência percentual, desculpa, né? Percentual foi, e pode, na verdade é relativa, né? Significa 49,2%, né? Dos 1.845. Certo? Então nós temos aqui a oportunidade de ver a frequência absoluta, tanto em números quanto em percentual. Perdoe que eu cometi um erro que agora eu vi. Então, temos aqui, na coluna da frequência, a frequência absoluta. Logo depois, na segunda coluna, é a frequência absoluta, só que em percentual. Certo? E aí, ela vai mostrar para vocês também uma tabela escrita percentual válido, que geralmente, quando não tem nenhum missing, o percentual válido é igual ao percentual. Vocês viram aqui. E aí vocês perceberam que o percentual cumulativo está aqui. O Bush tem 35,8%. Se eu for somar o percentual do Bush com o Perrot, vai dar 50,8%. O que isso representa para mim? Não sei, professor. Ué, pode representar muito. Por quê? Se você for pensar bem, você vai dizer o seguinte, 50,8% dos entrevistados têm intenção de votar no Perrot ou no Bush. E se eu tirar 50,8%, vai restar os 49,2%. Aí, no contexto de uma eleição, nós podemos dizer o seguinte, olha, talvez esse candidato Clinton não ganharia a eleição, por exemplo, se fosse no caso do Brasil, que tem, né, o segundo turno. Não poderia ganhar no primeiro turno. Por quê? Porque ele não tem a maioria dos votos, ou seja, 50% mais um. Ele tem 49,2%. Então, por isso que eu digo para vocês, dependendo do contexto em que esse número se apresenta, ele pode representar muito.
Aqui nós estamos percebendo o quê? Que esses números, né, ou o comportamento desses números estão representando, por exemplo, nesse caso, né, que um candidato ele tem quase, né, ou tem 49,2% dos votos. Se necessário precisasse de um segundo turno, haveria um segundo turno, fosse no caso do Brasil, tendo em vista que ele não tem maioria, ou seja, que é 50% mais um. Perfeito? É uma análise também que você, enquanto pesquisador, poderia dizer, tá? Isso aí é um exemplo, por exemplo, eu poderia pegar isso como exemplo dentro da empresa, se eu fosse um exemplo, se eu quisesse saber a preferência do meu cliente por 3 diferentes tipos de produto. Vamos supor que o produto A fosse no lugar do Bush, o produto B no lugar do Perrault e o produto C no lugar do Clinton. Certo? O que me geraria dúvida, por exemplo? No final, se eu fosse pegar o percentual acumulativo, eu ia pensar o seguinte: poxa, o produto A com o produto B, ele tem 50,8% de preferência dos meus consumidores. Será que é interessante eu só optar pelo produto C, que tem 49,2%? Vai depender do contexto, vai depender de qual que é a estratégia da minha empresa. Então, existem outros fatores aí também que vão contribuir para essa tomada de decisão. Então, logicamente, é um indicativo. Ou seja, os números estão indicando algo, os resultados estão indicando algo, os resultados estão apontando algo. Agora, o que vai de fato determinar a execução da estratégia ou da decisão vai depender do conhecimento de quem está à frente, ou, por exemplo, o pesquisador, né, ou o gerente, vai depender do que ele considera aqui. Um exemplo, o custo, embora o produto C, que está no lugar do Clinton, tenha 49,2% de aceitação dos entrevistados, ele pode ter um custo mais alto de produção. Aí eu preciso analisar outros fatores para, de fato, optar por esse produto ou não. Isso é só citando um exemplo. Se eu colocasse no lugar dos 3 candidatos aqui, colocasse, por exemplo, o produto A, B e C, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês aqui no SPSS, né? Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Sim. Olha para vocês verem que interessante, ó. Primeira coisa, aqui como se trata de um SPSS 22, que é já uma versão em português, fica muito mais fácil para nós. Então você tem aqui, ó, arquivo, eu posso salvar, abrir arquivo, eu posso editar, visualizar. Aqui eu posso fazer algumas análises com esses dados, tá? Isso eu não vou entrar no mérito agora, porque senão vai confundir a nossa cabeça, né? Esse transformação também eu posso calcular a variável, mas o mais importante é esse aqui que nós estamos vendo aqui na nossa tela, tá? Na nossa tela, nós temos a oportunidade de ver aqui aonde que eu vou analisar esses dados, tá? Aí fala, mas da onde que surgiu esses dados, né? Primeiro, esses dados foram coletados a partir de uma pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa de opinião. Aqui, no caso, sobre candidatos à presidência, né? Da eleição de 92. Por outro lado, né, nós temos que entender que, para que esse questionário chegasse a esse software, primeiro eu preciso ter o software, né, instalado, não precisa ser só o SPSS, pode ser o R, pode ser o Jamov, pode ser o Stata, né, tem vários softwares aí disponíveis, né, para nós utilizarmos. Como a administração é muito comum o uso do SPSS, aí por isso que até esse momento o curso está oferecendo aí uma análise nesse software. Bom, a partir do instante que eu apliquei os dados e coletei essas informações, eu preciso fazer com que esse questionário chegue ou que eu consiga inserir essas informações em um software. Mas a primeira coisa, primeiro é obter o software. Segundo, né,
vocês estão vendo aqui embaixo, ó, visualização da variável. É aqui onde eu vou inserir, de fato, as minhas questões do questionário. Um exemplo, vocês vão perceber aqui que o SPSS, ele aceita caracteres, pode ser nome, aqui tem um... E nesses caracteres, eles têm, assim, por exemplo, as colunas. Aqui eu vou inserir o nome, aqui eu vou inserir que tipo. Geralmente, quando se trata de pesquisa quantitativa, nós colocamos numérico, mas nós temos outras opções, tá? Vocês vão perceber aqui que eu tenho outras opções de variáveis, por exemplo, numérica ou numérico, vírgula, ponto, notação científica, data. Se for monetário, aqui tem o dólar. Eu posso personalizar minha moeda, eu posso colocar sequência de caracteres, certo? Dependendo do meu objetivo, né, eu posso optar aqui. A maioria das vezes a gente acaba optando pelo numérico, tá bom? Mas nada impede que possamos optar por outros tipos de variável, no caso aqui desse software. Aqui só mostrando a largura do software, né? Não há nada de novo aqui. Como diria um professor, né? Eu posso colocar a largura de 8, 10 aqui, ó. Vocês vão perceber aqui, ó, que eu posso aumentar, né? Posso diminuir, mas isso, de certa forma, na minha análise, não vai interferir em nada. Casas decimais, quantas casas decimais eu quero? Eu quero uma, eu quero duas, quero três. Quando eu opto aqui por duas variáveis, vocês vão perceber que vai aparecer lá quando for o número, tá vendo? Isso aqui de casas decimais não vai alterar muito. Aqui é interessante, porque aqui, o que é esse rótulo? Esse rótulo, na verdade, eu poderia colocar aqui, por exemplo, eu gosto muito de escrever palavras, ó, intenção de voto para presidente. Fazendo aqui para vocês verem. Dou um Enter. Idade dos entrevistados. Aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que o terceiro aqui. Anos de estudo dos entrevistados. Um pouquinho aqui. E gênero do entrevistado. Aí você fala, mas isso aqui porque na hora que eu for rodar os dados, vocês vão perceber que ele vai colocar na legenda conforme eu digitei aqui. Agora, um dos dados mais importantes aqui que nós temos também, uma das colunas aqui, né, dessa planilha que é mais importante, ou dessa tela, podemos assim dizer, são os valores que estão aqui nessa coluna. Que valores são esses? Aqui que é importante. Ó. Se tivesse um quarto candidato, eu colocaria 4 aqui, né? E poderia colocar o nome aleatório, né? Vamos aqui, born, por exemplo. Aí eu coloco adicionar, que ele vai adicionar esse born aqui para mim, tá vendo? Eu dou OK, e aí eu vou perceber que eu tenho essas 4 opções de respostas. Se eu quiser excluir esse aqui, que não apareceu ninguém que vota nele, eu posso excluir e dar OK. Continuaria tendo as 3 opções de candidatos. Certo? Bush, Perrot e Clinton. Na segunda aqui, como é a idade dos entrevistados, e eu quero ela como variável, que eu já falei para vocês, né? Nós temos dois tipos de variáveis, né? Nós temos as variáveis categóricas, que são nomes, como, por exemplo, essa primeira aqui, certo? Bush, Perrot e Clinton é uma variável nominal, categórica, mas a idade dos entrevistados, eu quero saber a idade correta dele, certo? Que é aquela famosa que a gente fala, variável discreta. Tem discreta e contínua. A idade, ela é discreta. Eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, 31, 34, e por aí vai. E aí, como eu quero saber o número exato, eu não preciso colocar nenhum valor. Eu só coloco o valor quando eu tenho uma variável categórica e eu preciso ter um valor para ela.
Qual que é a diferença da variável categórica que eu mostrei para vocês na última aula? Ela só é identidade. Ela não tem uma ordem. Por que ela não tem uma ordem? Porque eu não posso dizer que o sexo ou gênero masculino é maior que o gênero feminino. Não. São gêneros. Certo? Que nome aqui, por exemplo, Bush, Perrault e Clinton, qual nome que é melhor? Não sei, ué. Não tem uma escala de ordem aqui, qual que é melhor, qual que é pior. Né? Se tratando da variável categórica nome, tá? Aí, outros valores aí é diferente, mas na variável categórica nome, não sei qual nome que é melhor que o outro, né? E aí, quando eu estou colocando aqui anos de estudos, que é essa terceira variável, vocês vão perceber que eu também não coloco nada em valores, porque eu quero saber o valor exato. Quanto tempo você estudou? Estudei 10 anos, estudei 20, estudei 30, estudei 10 anos e meio, né, que é a variável contínua, né, que a gente chama muito dessas variáveis métricas, né, que é números, que são números. E aí o gênero do entrevistado aqui, ó. Essa é a variável categórica, masculino e feminino, que são nomes, só dão identidade. Não dão nada além disso, não dão identidade, não dão ordem, né? Só identidade. Ou é masculino ou é feminino. Aqui eu posso colocar também os locais onde eu tenho dados ausentes. Certo? Aqui são as colunas. Geralmente a gente coloca assim, alinhar à direita, é só questão de alinhamento. E aqui é a escala que eu estou utilizando. Aqui tem 3 tipos. Escala, ordinal e nominal. Tá? Se eu quisesse colocar a primeira aqui, eu posso colocar o nominal, porque é nome. A idade. Essa é escala. Escala significa métrica, tá? Nesse caso do SPSS. Ordinal é aquela que você fala que é ordem, que nós não temos aqui. Se tivesse grau de escolaridade, teria ordem. Mas como tem anos de estudo, ela é escala. Agora, sexo masculino e feminino, nominal. Tá vendo? Então, tem duas variáveis que são medidas, que eu posso dizer que são duas categóricas, ou seja, nominais, e tem duas que eu posso dizer que são métricas, pode ser contínua ou discreta. Idade, né, é discreta. Ano de estudo pode ser contínuo, né, porque eu posso ter 10 anos, certo? Aqui a função é só, né, se é a função de entrada, destino, ambos. No nosso caso aqui, e em muitos casos, a gente usa só a função de entrada, tá? Não tem nada de diferente aqui em relação a essas questões. Deixa eu aqui voltar aqui para a apresentação e agora abrir para alguns questionamentos. Estão entendendo? Alguma dúvida? Ô, professor, teve uma pergunta aí da Ângela Dias sobre a questão da disponibilização do software aí do SPSS. Se vai ser liberado esse software para quem está participando do curso. Esse software é um software que a universidade tem licença, sabe? E aí, eu vou verificar depois na universidade, com o NIP, se a gente pode disponibilizar esse software aí. Acredito que sim, tá? Mas eu tenho que verificar essa disponibilidade, principalmente para quem está matriculado nesse curso online, que é um curso oferecido pela universidade. Tá bom, Ângela? E aí, como é um curso oferecido pela universidade, eu acho que acredito que depois eu possa disponibilizar para vocês. A única diferença é que, para quem está perto, tudo bem, dá para ou ir na universidade, a gente instalar esse software. Agora, quem está distante, talvez teria que fazer talvez uma alternativa que já é muito usual, de talvez baixar um software na internet e o software, geralmente, você consegue instalar esse software e ficar com uma licença, por exemplo, para 30 dias, para você usar, tá bom? Para utilizar esse software por 30 dias. O da universidade, eu vou verificar com você essa possibilidade, tá bom? Mas eu acredito que seja possível sim. Mais alguma dúvida sobre a questão
do layout do software? Alguma pergunta? Tranquilo, então? Beleza. Aí eu estou pensando o seguinte, aí depois nós podemos até combinar um diálogo depois. Se alguém tiver, por exemplo, uma disponibilidade para ir na universidade, qual nós estamos, né, Epton, na segunda-feira às 21 horas, ô professor, poderia ir na universidade para a gente poder instalar o software e tudo, né? Primeiro eu vou ver a possibilidade, e aí instalar o software aí na universidade para eu poder usar e tudo. Tá bom? Nós podemos marcar também essa conversa presencial, caso alguém necessite aí, para a gente poder instalar o software, tá bom? O software, infelizmente, tem que ser instalado no local, não tem como a gente fazer isso, né, online. Aí teria que fazer um esforço aí para a gente poder ter o computador, e até porque também, dependendo do, do computador, às vezes nem consegue instalar, se tem pouca memória, tem alguns que às vezes tem, já vi experiências aí de pessoas que tiveram dificuldade na hora da instalação do software. Mas não pelo software, mas pelo espaço na memória do computador. Aí vocês observem essas questões aí para a gente poder ter a possibilidade de instalar. E aí até segunda-feira segunda-feira eu já converso lá com o pessoal da universidade dessa questão de disponibilizar para aqueles que fizeram o curso, tá bom? Bom, então aqui nós temos aqui o local que eu mostrei para vocês, onde nós visualizamos a variável. Isso aqui é como se fosse uma fotografia do questionário que você aplicou dentro do software. É uma fotografia, tá? Então aquilo que está no seu questionário é o que está aqui no software. Então, teoricamente, você importou, né? Importou aquelas informações, ou seja, aquelas perguntas do seu questionário para o software. Então, esse layout que vocês estão vendo aqui é como se fosse o questionário, tá? E aí, olhando aqui, nós temos então esse local que chama visualização da variável, e agora você tem o local onde é a visualização dos dados. Aí já é o conjunto dos dados. Vocês perceberam aqui que nós temos 4, né, nomes, e esses 4 nomes que estão aqui na horizontal, certo? São as 4 variáveis que estão aqui na vertical. E aí, quando eu quero saber se está tudo certo em relação a números, existe esse íconezinho aqui, ó, que ele transforma número em letra, letra em número. Ô professor, Oi. não está sendo apresentado nada em tela não, tá? Ué? Ah, eu parei de compartilhar. Peraí, desculpa. É bom avisar, porque às vezes eu estou empolgado aqui e não vejo. Obrigado. Vocês estão vendo aí agora, gente? Eu retomo a conversa. Agora sim. Só para fechar, a gente dá um intervalinho daqui a pouco. Isso aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês, como eu disse para vocês, é o questionário que vocês aplicaram dentro do software, tá? Onde você tem o nome, tipo, né? Por exemplo, vocês vão perceber aqui que o nome da variável que está aqui na linha, ela vai estar aqui na coluna, certo? Na visualização aqui da variável, ele está na linha, na visualização de dados vai estar na coluna. Esse ícone que vocês estão vendo aqui, ó, 1 e A, nada mais é que o ícone que vai mostrar a hora que eu quero saber se eu quero ver em palavras, se eu quero ver em números. Vocês perceberam que tem só 2 que mudam aqui. Quais que são os que acabam fazendo essa alteração, essa mudança? É o voto, que é uma variável categórica, e o gênero, também, que é uma variável categórica, que é uma variável nominal. Aonde você tem números, não muda. Por que não muda? Porque eu inseri o próprio número. Por exemplo, a idade do indivíduo que tem 22 anos. O primeiro indivíduo a ser entrevistado, ou pelo menos o primeiro questionário
né, que eu numerei, né, como número 1, é o elemento ou o indivíduo que vota no Bush, tem 22 anos, tem 12 anos de estudo e é do gênero feminino. O segundo elemento vota no Bush, tem 22 anos de idade, tem 14 anos de estudo e é do sexo masculino. Certo? Se eu quiser voltar aqui só para números, beleza. Mas como eu tenho variáveis categóricas, às vezes a gente, né, é interessante você deixar aqui para você ter uma ideia, né, das respostas do seu questionário e até para verificação. Aí uma das partes que eu quero verificar e que eu já mostrei para vocês é analisar aqui estatísticas descritivas, estatísticas descritivas, frequência, aqui tá vendo? Exibir tabelas de frequência já está marcado, que a gente chama de default. O que é default? Padrão. Já há um padrão no software que ele vai exibir a tabela de frequência. Aí eu quero saber a intenção de voto para presidente, igual estava mostrando aqui para nós. E aí, essa janelinha que se abre aqui, que eu já selecionei, se eu quiser voltar, volto para cá. Então, selecionei a variável que eu quero, apertei na setinha, vem para cá a variável que eu quero analisar. Então, que a variável é voto, ou seja, ela está representando a intenção de voto para presidente. Aí eu tenho algumas opções aqui à direita. A primeira delas é estatística, que mais para frente eu vou mostrar para vocês essas opções. Inclusive, nós vamos falar primeiro o que é média, mediana e moda, que a gente chama medidas de posição ou medidas de tendência central, certo? Aqui nós temos os valores dos percentis, que nós vamos falar também sobre isso, tá? Então, nós temos aí também, dentro da medidas de posição, quartil, percentil. Percentil, eu posso optar por percentil 15%, 25%, depende, né, do meu objeto. E depende do meu objetivo, do meu problema de pesquisa, depende do que a minha empresa solicitou para que eu realizasse a pesquisa. E aqui embaixo vocês vão ver a palavra dispersão, que nada mais é que o quê? Aquelas medidas de dispersão. O que é dispersar? Né? Dispersão é variabilidade, tem a ver com variabilidade. O que é variabilidade, professor? Né? Primeiro eu tenho que ter uma medida, né? Uma medida que eu diria padrão. Geralmente o padrão de medida que nós utilizamos é a média. O que é essa variabilidade? Seria os números observados em relação à média, certo? Eles podem variar para cima ou para baixo, ou seja, podem ser números maiores que a média ou menores do que a média, tá? Isso vai me dar a ideia do desvio padrão, desvio em relação a um padrão. Qual que é o padrão? A média, tá? Então, das medidas de dispersão que nós temos aqui é o desvio padrão, variância, intervalo, mínimo e máximo, certo? Nós vamos ter um valor mínimo e um valor máximo, tá bom? Nesse caso que nós estamos analisando aqui dentro da estatística, nesse caso da intenção de voto, algumas medidas não lhe cabem. Um exemplo, como é que eu vou saber mínimo e máximo se eu tenho um como sendo um candidato, 2 o outro e 3 o outro? Não faz sentido eu usar o mínimo e máximo, e nem o desvio padrão. Vai ter sentido, por isso que quando eu mostrei aquela tabela para vocês, e depois nós vamos ter que disponibilizar esses slides para vocês, é dizer o seguinte, quando a variável ela é métrica, ou seja, quando a variável ela é discreta, contínua, nós vimos isso sobre isso, né? Que aí você tem a variável que a gente chama categórica, né? E essa variável categórica é palavras, são palavras. E essa variável métrica, ela pode ser contínua ou discreta. A variável métrica ela me dá mais possibilidade de análise, aí ela consigo fazer desvio padrão, mínimo e máximo, variância.
Nesse caso aqui, como a nossa variável é categórica, ou seja, em quem você vota, em Bush, Perrot ou Clinton, ela não consegue nos dar a possibilidade de fazer um desvio padrão, por exemplo. Tá? Aí vamos aqui. Intenção de voto, certo? Aí eu já mostrei aqui para você a primeira opção, que é a estatística. Eu tenho aqui a opção de gráficos, aí vai me dar as opções, se eu quiser colocar em gráfico de pizza, de barra, histogramas, também é possível. Aqui a questão do formato, se eu quero ascendente, descendente. O que é isso, professor? Isso vai mostrar, por exemplo, na hora da tabela, ele pode te mostrar valores ascendentes ou descendentes, ou valores que aumentam ou que diminuem. Dependendo do objetivo, né, é interessante eu fazer isso. Esse aqui, né, que esse formato em segundo plano, geralmente nós não utilizamos, né, Bootstrap. Utilize em algumas técnicas, mas nesse caso não, tá? E aqui, depois de eu selecionar essa variável, intenção de voto, que chama voto, e assinalar que já está esse default, sempre que está marcado, ó, exibir tabela de frequência, eu dou aqui OK. Aí ele vai fazendo a estimativa, né? Ou seja, a rodagem dos dados, vai fazendo a rodagem dos dados e me apresenta esse output, que no português nós chamamos de saída. Qual que é a saída? É o que eu mostrei para vocês lá no slide. Ó. Nós temos aqui as estatísticas, votos, o que foi válido, né? Os dados válidos, 1845, não tem nenhum dado ausente, né? E aqui a intenção de votos. Viu aqui que eu escrevi intenção de voto, saiu aqui, ó, intenção de voto para presidente. Bush apareceu 661 vezes, Perrot 277 e Clinton 907. E aqui, né, a porcentagem de cada um, a porcentagem válida, como não teve nenhum dado ausente, a porcentagem válida é a mesma que a porcentagem, e aqui a porcentagem acumulada, ou aqui ele chama de acumulativo. Tranquilo? Beleza? Então, tranquilo, Amanda, Ângela, Cristiane, Érica, Gabriel, de Jesus, Gabriel Soares, Gilvânia. Ô, Gilvânia, hein? Eberton, Ítalo, Calil, Cassandra. Tudo bom, Cassandra? Soraya e Wallace. Tranquilo? Podemos dar um intervalo, então, só para tomar um café e retornamos? Então, intervalinho de no máximo uns 10 minutos, a gente retorna aí para uma segunda parte. Então, eu preciso primeiro interromper a gravação